Então, é muito bom para o Duplo Expresso ter a palavra de um especialista, o sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mihan, que vai comentar hoje um tema hiperdelicado que muitas pessoas falam sobre preconceito em relação aos judeus, sobre isso e sobre aquilo, mas ele vai falar sobre sionismo como projeto neocolonial da Palestina. Wellington, esse tema inclusive foi pedido pelo público, né? Então a gente está tendo uma requisição aí das pessoas, e é justamente isso, já é parte do plano do sionismo. Fazer essa confusão entre os judeus e o judaísmo e sionismo é parte justamente da propaganda para blindar de críticas, e aí usando todas as coisas terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Eu devo dizer, antes de chamar o Lejane, que, por exemplo, na minha família, eu tenho judeus na minha família, muito querido, cresci, minhas primas, inclusive, mas sempre fui para a Palestina. Uma coisa não se confunde com a outra. Ia lá na casa dela, já havia cerimônia, negócio da maçã com mel, maravilha, estamos no Brasil. Agora, isso não se confunde com apoiar a política neocolonialista, como colocou o Lejane Mihan, na Palestina, no Estado de Israel, um Estado ocidental que foi implantado lá. Bom dia, Lejane Mihan. Bom dia, Rômulo, bom dia, Wellington. Mais um encontro nosso aí, já são 8, né? 2 meses. Muito obrigado pelos convites, né? Eu sou, assim, durante muitos anos eu me apresentei como arabista, né? E arabista né, em inglês, no mundo inteiro, todo mundo sabe o que é. Aqui no Brasil, quando uma vez me perguntaram, o senhor é especialista em cavalo árabe? Aí eu preferi me apresentar como analista internacional. Pelo menos nos disseram que era de café arábica, né? Ah, de café também. Ou então especialista em restaurante árabe, comida. A gente é culinária árabe das melhores, das minhas preferidas. Culinária árabe, mas então analista internacional. O tema de hoje é não só complexo, mas ele é sensível, ele é delicado, né? Nós, em programas passados, já toquei nesse assunto. Quando fala da Palestina, você tem que contar a história do sionismo, né? Mas hoje eu preparei assim, um roteiro melhor, sempre naquela linha de resumir a história, como sempre pede o Wellington, e focar mesmo nas questões principais. Trouxe alguns livros assim para mostrar, para apresentar como apoio, né? Hoje, esse tema Israel é um assunto hiperdelicado. Eu diria hoje que Israel, quando a gente fala nem todo judeu é sionista, é verdade, né? Mas eu diria hoje que é elevadíssimo o índice entre aqueles que professam a religião judaica ou que se consideram integrantes do povo judeu, é elevadíssimo aqueles que dizem sionistas. São poucos os que não são. Então é quase um sinal de igualdade. Agora, o cuidado que a gente toma é isso que o Rômulo já alertou também. Nós somos antisionistas, jamais seremos antissemitas, né? E jamais seremos anti-judaísmo, porque defendemos a liberdade de todas as pessoas praticarem as suas religiões. Eu fiz assim uma pequena introdução e eu quero começar, inclusive, o meu comentário sobre um famigerado livro falso chamado Os Protocolos do Sábio de Sião. E muita gente bate no peito, eu conheço, eu já li, né? Esses caras dominam o mundo. É falso esse livro, foi feito na corte do czar Nicolau II, no final do século XIX, começo do século XX. E quem ainda tem um pouco de dúvida nisso, o grande, saudoso escritor Humberto Eco escreveu um livro, né? O Cemitério de Praga, onde ele descreve um dos personagens falsários que fez o livro. Não, então eu vou fazer assim, eu vou falar um pouco da história da Palestina e mencionar 2 aspectos principais que não tem como não mencionar, que mostram essa questão da criação do Estado de Israel e a origem do sionismo, né? Um é o Acordo Sykes-Picot, né, que foi estabelecido antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial, em 1916, que dividiu o Oriente Médio entre eles. E um ano depois, em 1917, a Declaração Balfour. James Arthur Balfour mandou uma carta para Lord Rothschild, da família dos banqueiros financistas que dominam os bancos centrais do mundo inteiro, inclusive o Federal Reserve, né? Ben Bernanke, né? O presidente anterior do Federal Reserve, é judeu e é sionista, né? Não há nenhuma... E quero aqui dizer o seguinte, contar um pouco esse sionismo moderno, as várias correntes, as várias especificações
e falar de um tipo específico de sionismo, talvez mais nefasto que o sionismo judaico, que é o sionismo cristão, né? E quem criou provavelmente essa denominação foi Noam Chomsky, um dos grandes também especialistas em geopolítica internacional. Bom, e aí começando com os nossos mapinhas, né? Esse aqui é o mapa da Palestina na época de Jesus, né? É um mapa, vamos dizer, feito com base em história, não com base na Bíblia, mas que tem as regiões. Você veja que o Mar Mediterrâneo era a rota de passagem ali, né? De caravanas, né? Vindo da Ásia, indo para a Europa, indo para a África. Então ali era uma região estratégica. Aí eu imprimi um outro mais sem as divisões, que mostram, então, aquelas regiões mencionadas, evidentemente, na Bíblia, né? Samária, Judéia, que fazem parte do nosso cotidiano e do imaginário popular, porque em nosso país a religião cristã é muito forte e todo mundo tem essa percepção. Bom, já falamos aqui que os palestinos, então, são descendentes, são os povos mais antigos que moram ali na Palestina, né, que são descendentes dos antigos filisteus, cananeus, né? Eram vários povos na região ali, né? Bom, o mais importante é dizer o seguinte: ali, por ser uma rota estratégica de passagem, foi colonizado, foi dominado por diversos impérios. Eu listei aqui, na minha rápida pesquisa histórica, 9 impérios que dominaram aquela região, né? Aí quando você fala assim, não, mas os palestinos nunca tiveram um governo autônomo na Palestina que eles pudessem dizer de seu. Viveram sobre impérios praticamente todos os tempos, desde da antiga Síria, né? 600, 700 anos antes de Cristo, né? Eu listei aqui os 9 impérios na ordem, desde os egípcios, hebreus, os assírios, os babilônios, os persas, os macedônios, os árabes, né? Eles chegam na Palestina em 638 e lá já tinham, evidentemente, alguns que eram os filisteus cananeus, que foram arabizados, né? E depois os turcos e, finalmente, os ingleses, né? 9 impérios, você imagina? E eles não perderam sua identidade, os palestinos, né? Bom, os sionistas, né? O termo sionismo, nós podemos definir assim: sionismo político, né? É aquela corrente do judaísmo, corrente nacional, que defende a autodeterminação do povo judeu. Ele defende o direito desse povo ter o seu Estado, ter a sua nação, dividido territorialmente, reconhecido por outras nações, etc, etc. Então, esse é o sionismo, né? Claro que os principais sionistas, criadores do sionismo no século XIX, eles eram todos seculares, eles não eram religiosos, né? Alguns eram ateus, inclusive, né? Não professavam, não acreditavam em nenhuma divindade. Agora, eles tiveram que usar a força da religião, aquela história de que Abraão prometeu para o seu segundo filho, hein? Ele não prometeu Deus não prometeu para o primeiro filho, né? Parece que Deus destituiu o primeiro filho, né? Talvez até eu fique indagando, será preconceito do Deus do Velho Testamento, né? Porque o primogênito é o mais importante, né? Naquela sociedade patriarcal, e o primogênito é Ismael, né? Que ele teve com uma egípcia, que é considerado o patriarca dos árabes, mas ele só prometeu a terra prometida para o segundo filho, tido com a esposa legítima, né? que é a Sara, né? Que era Sarauí e depois virou Sara. Bom, então nós temos toda essa definição de sionismo, e ele começa no século XIX. Sionismo não é uma corrente milenar. Aliás, e aí já entrando na literatura, hoje o judeu israelense, vamos dizer, mais odiado de Israel, chama-se Shlomo Sand, né? Eu recomendo os 2 livros que ele escreveu. O primeiro é A Invenção do Povo Judeu. Ele nega que exista um povo chamado judeu. E o segundo, né, A Invenção da Terra de Israel, né? Ele é um cara de esquerda, né? Alguns dizem que é até de extrema esquerda em Israel. E a tendência, eu acho, que é o historiador, a tendência é ele
na Universidade de Tel Aviv e não ter clima para ficar lá, e deve se exilar, como o Ilan Pappé fez isso também, e outros aí que são perseguidos lá. Ele prova, pelos escritos bíblicos do Velho Testamento, que a terra de Israel não é mencionada no Velho Testamento, né? Isso é uma criação. O conceito de nação para os antigos judeus, com base no Talmud, e entendam que o Torá, que é o Pentateuco, né? O Torá, aqueles 5 livros da Bíblia que os cristãos aproveitaram, não é o principal livro dos judeus. O principal livro deles é o Talmud, né? E no Talmud não há nenhuma menção do conceito de nação ou de pátria, né? Mas os sionistas precisavam, né, alterar, vamos dizer isso, de acordo com seus interesses neocoloniais. Então, o título do nosso comentário vai virar um artigo amanhã. Vamos criar esse hábito de casar o depoimento com um artigo, né? Jane, a propósito desse artigo que será publicado amanhã, eu gostaria de informar que os mapas que foram apresentados aí pelo Lejane no seu vídeo, eles também serão anexados ao artigo que será publicado amanhã, tá bom? Então, recado. Que legal, beleza. Então, o roteiro já está pronto, eu vou escrever o artigo, sempre tomando todos os cuidados, como nós já colocamos, assim, de nós não ferirmos nenhuma questão, né, religiosa. Bom, eu disse então que ia mencionar 2 fatos fundamentais. O primeiro deles isso para mostrar aí a força do projeto neocolonial sionista, né, que é o título do nosso comentário. Antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, os ministros das Relações Exteriores dos 2 países que venceriam a guerra, né, que era a França e a Inglaterra, que eram integrantes da chamada Tríplice Entente. Entente em francês vamos dizer assim, que vai tentar impedir, né, o avanço da Tríplice Aliança, que era os demônios na Europa. A França e a Inglaterra, os seus ministros de Relações Exteriores, no final de 1915 e começo de 1916, já começam a fazer um acordo de dividir o Oriente Médio em áreas, zonas de influência, né? E isso, de fato, acabou acontecendo, não é? Ratificado por vários... o acordo secreto foi assinado no começo de 1916, só veio a público porque Lenin, depois da Revolução Russa, denunciou isso publicamente, mostrou uma cópia desse famigerado acordo. E ele foi referendado pelo Tratado de São Remo, 1920, e pela Sociedade das Nações, que virou depois Liga das Nações, que virou depois a ONU, em 1922. Então, isso tudo foi chancelado, né? A Inglaterra entra na Palestina, né? General Allenby, né? Ele entra, inclusive, a pé, com vários dos seus oficiais, para evitar irritar o povo local, etc. Então, ele não entra com a cavalaria, com os equipamentos militares, mas ele entra na Palestina, o general Allenby, em 1917, a Primeira Guerra não tinha terminado, né? Então, quando eu digo sionismo como projeto colonial, é que esta articulação, encabeçada por este jornalista que morreu jovem, morreu em 1904, com 44 anos, Theodor Herzl, né? Esse movimento, claro, depois ele teve os seus sucessores, ele estava casado com os interesses do imperialismo francês e inglês na ocupação, né, na divisão daquela região estratégica do mundo, que já se sabia do petróleo, etc. Aliás, podemos até, semana que vem, se vocês tiverem interesse, o Elton uma vez levantou a questão do petróleo, a geopolítica do petróleo. Isso aí eu tenho muita coisa produzida, podemos tratar disso semana que vem. Bom, olha, a Inglaterra, então, fica com o Iraque... Lejane, só para informar, próxima semana a gente tem que discutir, inclusive, aí a agenda, porque o Duplo Expresso vai fazer uma pausa aí, né? Eu e o Romulus, a gente vai continuar o blog com tudo e etc. A gente vai continuar com seus artigos, a gente vai estudar uma nova modalidade durante um recesso que nós vamos introduzir, mas a gente vai explicar depois ao público, você vai ser informado pela Camila, tá bom? Tá bom, continue contando conosco, né? Então a Inglaterra fica com o Iraque, fica com a Jordânia, antigamente chamava Transjordânia, e com a Palestina, né?
e a França fica com a Síria e com o Líbano. Isso é o espólio. A segunda questão também que não dá para deixar de mencionar é uma famigerada carta assinada no dia 2 de novembro de 1917, 5 dias antes da Revolução Russa, que foi 7 de novembro pelo calendário novo, 25 de outubro pelo velho, pelo ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Lord Balfour, onde ele promete, ele manda uma carta para o líder dos sionistas na Inglaterra, que era Lord também Rothschild, que era dono da casa bancária Rothschild, né? Ele manda uma carta prometendo aos judeus um lar nacional judaico na Palestina, né? E essa carta cai que nem uma bomba entre os palestinos e entre os povos árabes de um modo geral, né? Bom, o Congresso que chancela o programa sionista... Desculpa interromper, só lembrando que nessa declaração Balfour, ele fala que o governo, na qualidade, né, de secretário, ele fala que o governo britânico vê com bons olhos a migração dos judeus da Europa para a Palestina. Então, realmente, era a potência colonial ali e fala, venham que a gente está vendo com bons olhos, um incentivo à colonização. E não tem dúvida, e a Inglaterra ajudou muito, não é? Então você veja, há muitos artigos que mostram, veja, essa questão que a perseguição do Hitler, do nazismo, do fascismo na Europa aos judeus, esta perseguição é amplamente documentada, baseada, não há que se negar isso, ainda que alguns historiadores, chamados negacionistas, neguem o tal do Holocausto, né, a tal da solução final. Outros dizem que a solução final de Hitler não era o extermínio, mas era a expulsão. De qualquer forma, as perseguições aos judeus na Europa, o seu confinamento em guetos e o apoio da Inglaterra à imigração de judeus para a Palestina caiu que nem uma luva no projeto sionista, porque as pessoas largavam tudo na Europa e mudavam para a Palestina. E isso é amplamente documentado. Milhares de pessoas saíram da Europa e foram com direção à Palestina. Isso foi criando, de fato, uma situação populacional insustentável, não é? Mas, ainda assim, a ONU mostra que, em 47, quando o plano da partilha foi aprovado em 29 de novembro pela ONU, dividiram a Palestina em 2 estados, só um foi criado, Israel, e Palestina nunca foi criado, a ONU mostra que 11% das terras da Palestina estavam na mão de judeus. E terras produtivas, aí aquelas que produzem, só 7%. Ou seja, os judeus, mesmo com toda a imigração, que já eram 30%, 35% de toda a população da Palestina, não é? Eles só tinham 7% das terras produtivas, né? Bom, o sionismo, né, a origem, então, ele vem desse conceito político de um sentimento nacional da necessidade da criação de um lugar onde os judeus pudessem viver enquanto povo, como já viveram no passado, segundo a lenda bíblica, que, infelizmente, não há documentação histórica que dê essa sustentação. A passagem dos hebreus ali pela Palestina, e mesmo em Jerusalém, ela não é documentada. Eu não sei se vocês sabem, escavações arqueológicas feitas pelo governo de Israel embaixo da mesquita, né, do Domo da Rocha, aquela que é famosa na foto, que é dourada a cúpula, eles fazem escavações ali embaixo para provar que ali era o Templo de Salomão. Meu amigo, nunca acharam nada. Acham vestígio dos turcos, acham vestígio dos gregos, acham vestígio dos egípcios, de tudo, dos romanos, né? Mas não acham vestígio dos hebreus. Mas esse é outro assunto. Nós, então, vamos... Uma parte dos judeus no mundo inteiro, né, a grande maioria, inclusive, o sionismo não emplacou entre os judeus logo que ele foi idealizado por esse grupo de pessoas, vamos dizer, nacionalistas, vamos usar esse termo, né? Ele não emplacou. Por quê? A maioria dos judeus no mundo inteiro, e a tese do Islamo é que não existe um povo judeu, existe uma religião judaica. E esse sentimento dos judeus no mundo inteiro que querem um lar não tem nada a ver com aquele povo originário dos hebreus lá atrás, né? Mas sim eram pessoas que se converteram ao judaísmo em todo o mundo, né? Então, e aí estes que
que, segundo Shlomo, né, são convertidos ao judaísmo e que quando você entra na religião judaica, você vira integrante do povo judeu, né? Esse é o debate que ele faz, ele diz que não pode ser assim, né? Como não existe um povo cristão, qual é a semelhança de um cristão inglês e de um cristão brasileiro? A única coisa que tem identidade, e olhe lá, é serem cristãos e acreditarem no mesmo Deus, né? Então, por isso ele nega. Estes que no mundo inteiro, os seus rabinos, etc., eles eram assimilacionistas. O que significa isso? Eles tinham a tese de que viviam bem nos países que moravam, falavam as suas línguas e queriam apenas a liberdade de praticar o seu culto, né, sossegado na sua sinagoga, etc. Não queriam ir para a Palestina. Então, essa tese original não emplacou. E aí, por isso eu volto na questão neocolonial, ela ganha força com o apoio do projeto imperialista para a região do Oriente Médio, o apoio da Inglaterra, né? E aí também já antecipando, do sionismo que eu mencionei, o sionismo cristão, o grande exemplo era o Lord James Balfour. Ele era sionista cristão. O que é o sionista cristão? É aquele cara que diz que a profecia bíblica da segunda volta de Jesus para a Terra, vamos dizer assim, ela vai se confirmar quando os judeus voltarem a morar em Jerusalém e dominar a Palestina. Então, o maior sionista cristão dos Estados Unidos, aquele televangelista chamado Pat Robertson, né? Ele é vivo ainda, né? Eles pregam, eles têm campanha de financiamento para construir o novo templo. Eles querem edificar o novo dito templo de Salomão com base nas especificações que estão lá na Bíblia. E, aliás, Edir Macedo, em São Paulo, diz que fez um igualzinho. O Edir Macedo está vivendo um período ele está se judiciaizando, né? Ele usa o lenço judaico, usa o kippah, está deixando a barba de rabino, etc., né? Então, mas é um sionista cristão, né? E o maior sionista cristão nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem quem é, Donald Trump, né? Este que de maluco não tem nada, que está fazendo, agora prende crianças, né? E saiu da Comissão dos Direitos Humanos da ONU sob o pretexto que aquela comissão não funciona, só porque a comissão, inclusive, condena sistematicamente os atos ilegais de Israel, Donald Trump. E no Brasil tem dois grandes expoentes, não sei se vocês sabem também, sionistas cristãos, Jair Messias Bolsonaro, né? E Marcos Feliciano, né? Estes são fundamentalistas e estão a serviço dos judeus sionistas, né? E claro, bom. E aí, então, entrando na questão mais recente, né? Historicamente, vocês sabem que os judeus eles têm toda uma série de práticas religiosas, né? E a mais famosa é a prática da Páscoa, né? Que é o Pesach, né? Judeus do mundo inteiro, na época da Páscoa, que não é igual à nossa, que é uma data mais... a nossa também não é fixa, ela é móvel, né? Mas a deles é como o calendário, é um calendário lunar, ela é móvel. Os judeus do mundo inteiro, eles oram amanhã em Jerusalém. Então, eles têm essa esperança. Agora, aqueles que não concordam com a criação do Estado de Israel se fundamentam que a promessa de uma Israel para o povo judeu, ela é religiosa, ela não pode ser só o novo Messias, só a vinda do Messias, ele só pode criar, Deus. Então não pode ser criado por seres humanos, né? Bom, o Theodor Herzl, interessante que ele era dessa corrente do sionismo político que defendia a criação do Estado Nacional de Israel pela via diplomática, não é? Mas tinham outras correntes, inclusive o mais radical deles, que ele faz ficar famoso bem depois que Herzl morreu, em 1925, chamado Jabotinsky. Este era militarista, achava que a criação de Israel não se daria, em hipótese nenhuma, pelas vias diplomáticas, teria que ser pela via militar. E a partir dessas concepções é que surgem os principais grupos. Os judeus dizem que era um grupo de resistência, né? Eu chamo de grupos terroristas, né? Porque eles faziam barbaridade para expulsar os palestinos, né, das suas aldeias, né? Que são os três mais famosos, né? O Irgun, o Stern
e o Haganah. Eram exércitos paramilitares muito poderosos que recebiam armamentos das potências. Em algum momento, lá depois da década de 30, começo de 40, houve um afastamento, né, vamos dizer, desses agrupamentos e dos sionistas políticos. Houve um afastamento com o projeto imperialista. Eles, então, partiam do pressuposto que, para a Inglaterra deixar a Palestina, para eles criarem o seu Estado de Israel, tinham que fazer atentados contra alvos militares ingleses, né? E aí o mais famoso deles foi aquele... Eles explodiram o maior hotel de Jerusalém, né? King David, né? O rei Davi, mataram mais de 200 pessoas. Esse atentado ficou famoso. E para aqueles que se diziam... O próprio Herzl, né, dizia assim, não adianta você ser assimilacionista, porque mesmo você estando assimilado culturalmente a um país em que você mora, você sempre será discriminado por ser judeu, né? E ele bradava como prova disso, no final do século XIX, um caso ficou muito famoso, rumoroso na França, o caso do Dreyfus, né? Ele era um capitão do exército francês, judeu, né? De origem judaica, judeu, praticante, etc., que foi acusado de ser espião, de passar informações militares para os alemães, havia rivalidade entre França e Alemanha, isso antes da Primeira Guerra, inclusive, né? Foi julgado, foi expulso, né? Aquela solenidade de retirar né, as insígnias, né, do seu posto militar. Ele depois foi anistiado, está enterrado no cemitério de Montmartre, na França, é famoso, né, onde estão os heróis, etc. Mas o Herzl falava assim, olha, está aí a prova, que vocês não adianta se assimilar, vocês têm que ir morar num país que seja chamado de nosso, né? E aí nada contra aquela coisa de se apoiar na promessa de Deus, né, que falava de terra prometida, nada contra que Deus prometa a terra para o seu povo. Só não pode prometer a terra onde moravam os meus ancestrais, onde havia um povo, né? Aliás, um dos maiores mitos do sionismo, né, era que era preciso dar para um povo sem terra uma terra que não tinha povo. Essa era a maior mentira. Começo do século XX, moravam 700 mil palestinos na Palestina, né? Bom, e aí então, chegando... Lejane, só queria lembrar que nós temos 1 minuto para a conclusão, mas o artigo é... Então, vou dar uma corrida aqui, né? Uhum. Havia uma corrente chamada sionistas socialistas, né, que gerou depois o Partido Labour, Partido Trabalhista Inglês, né? O sionismo, esse do Jabotinsky, que é o chamado sionismo revisionista, que ele então modificava essas correntes socialistas, discordava, os socialistas chegaram a ser maioria no Congresso, no 18º Congresso Sionista, em 1930. Ele discordava disso, né? E ele volta então ao fundamentalismo de Theodor Herzl, né? E aí, para concluir, então, eu quero dizer assim as conclusões finais sobre o sionismo no momento atual. Eles hoje controlam todo o sistema financeiro internacional a partir dos bancos centrais mais importantes do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Eles, nos Estados Unidos, controlam 95% da mídia dos Estados Unidos. E tem hoje também nos Estados Unidos o seu lobby mais eficiente, mais poderoso, chamado AIPAC. Esse AIPAC, a tradução livre é Escritório Estados Unidos e Israel para Negócios Públicos, né? Esse lobby elege presidente dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Eles são muito poderosos e eles elegeram Obama, elegeram e financiaram, elegeram Trump, ajudaram Hillary também, eles financiam todo mundo. Então, a força, de fato, do sionismo hoje se equipara ao capitalismo financeiro neoliberal e ele é hoje, do nosso ponto de vista, o inimigo da humanidade que precisa ser combatido junto com o imperialismo estadunidense.